Bom, pessoal, boa tarde. Eu agradeço a presença de todos aqui nessa reunião do Laboratório de Teoria Social, Teoria Política e Pós-Estruturalismo. Hoje a gente vai discutir dois textos fundamentalmente. Um deles é um pequeno excerto do Yuc Hui, chamado Recursividade e Contingência, os parágrafos 20 a 24 desse livro, e também o capítulo 4.2, chamado Algoritmia, da tese de doutorado do José Antônio Magalhães, pela PUC-Rio, chamada Tecnomia e Demogramática. E para fazer essa discussão, a gente tem aqui entre nós, né, convidamos e tivemos a honra de receber o aceite do Zé Antônio Magalhães para fazer uma exposição, tanto a respeito do Yuc Hui, quanto como o Yuc Hui influenciou nesse trabalho. E eu queria fazer aqui uma breve, embora formal, necessária apresentação do Zé Antônio. Esse meu querido amigo é doutor em Direito pela PUC do Rio de Janeiro, na área de concentração de Teoria do Direito, Ética e Construção da Subjetividade. Durante o doutorado, fez um período de pesquisa sanduíche junto a uma das escolas de direito mais reconhecidas do mundo, né, que é a Birkbeck School of Law, da Universidade de Londres, e apresentou a tese, que a gente discute aqui um pedacinho, né, Tecnomia e Demogramática, Direito e Técnica no Nomos das Plataformas. O mestrado ele também fez em Direito, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a graduação também em Direito, na Universidade Federal de Pelotas. Né? A tese do Zé Antônio, eu estou lendo ela devagar, né? Esse é o primeiro capítulo com o qual assim, me aproximo. É uma tese muito promissora, eu não li ela integralmente ainda, mas está na lista de leituras, eu estou sempre negociando um prazo maior para conversar com o Zé Antônio sobre a tese, mas é porque ela realmente tem muitas entradas e tenta responder a uma questão que no direito é muito complicada, né, que é como pensar o direito, a sua normatividade, na era das plataformas. E o Zé Antônio não coloca essa questão de uma maneira muito simples, não, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o texto que ele propôs, né, o Algoritmia, mas ele tem essa capacidade muito clara de endereçar questões que são muito complexas, muito difíceis, de uma maneira sintética e muito fácil. Então, quando a gente lê, parece muito fácil, mas é o tipo de texto que dá para nós a ideia de que teve muito trabalho por trás até chegar nesse nível de facilitação. Então, essa é uma característica importante, feliz, né, do texto do Zé Antônio, que é muito didático, que a gente vai tentar aproveitar no dia de hoje para discutir principalmente os problemas da recursividade ou da recursão e da contingência num mundo de algoritmos. Então, te agradecendo mais uma vez pela generosidade, Zé Antônio, de estar aqui com a gente hoje, eu passo imediatamente a palavra para você e agradeço a todos os presentes para que a gente possa começar a nossa conversa. Fique à vontade aí, seja bem-vindo ao laboratório. Valeu, Murilo. Obrigado a todo mundo que está aí. Valeu pelo convite de vocês e pelo interesse. É uma coisa que me deixa muito feliz, assim, ter um interesse, ter uma leitura generosa como a do Murilo, assim, um retorno generoso sobre esse trabalho, porque às vezes a gente demora muito para começar a ter leitores, assim, né? A gente bota muito trabalho numa coisa como uma tese de doutorado, mas todo mundo tem muita coisa para ler, né? E muita coisa, assim, a gente está concorrendo com a história do pensamento inteira, então ter alguém que está disposto a ler e a discutir o seu texto é sempre um elogio muito grande, porque a pessoa poderia estar lendo e discutindo qualquer outra coisa, literalmente, né? Então, muito obrigado a vocês. E, assim, já peço desculpas de saída por um defeito fundamental, assim, da minha participação aqui, que é que eu não sinto que eu entenda o recursividade e contingência do Yuc Hui, assim, embora eu tenha me enfronhado um tanto no pensamento dele nos últimos tempos, assim, ao longo da minha tese eu descobri o pensamento dele e foi um encontro, assim, bem propício, porque eu estava discutindo essas questões de tecnologia e da política da tecnologia a partir de uma confluência de fontes que me parecia bem específica, e aí eu descobri o Yuc Hui, descobri que ele fazia uma confluência muito parecida, que é essa confluência entre, de um lado, a filosofia da tecnologia e também a discussão aceleracionista, contemporânea e tal, e de outro, essa preocupação que vem mais do pessoal interessado
por ecologia e por a questão decolonial, assim, que está ligada à discussão cosmopolítica, a Isabelle Stengers, o Viveiros de Castro, que é nosso autor aqui brasileiro nessa discussão. E ele faz uma mistura muito interessante disso, assim. Então, veio a calhar muito bem com o que eu estava discutindo. Ele não é tanto, pelo fato de que a minha tese já vinha avançando, assim, quando eu descobri ele, não é que ele esteja exatamente no fundamento ali da coisa, mas ele passou a ser um centro de interesse bem interessante para mim, para eu desenvolver essas discussões. E aí eu dei uma série de cursos sobre o pensamento dele. Eu dei um curso na UBU, que foi a editora que lançou o livro dele, depois dei um curso pela PPH, agora estou fazendo uma oficina de filosofia da tecnologia junto a uma empresa, que é a ThoughtWorks, que se interessou através dessas oficinas. Então, acabou sendo o Yuke é como se fosse um lugar onde os meus interesses todos convergem, assim. E, ao mesmo tempo que eu tenho me proposto a discutir as coisas em torno da figura dele, eu sinto que eu não posso me dizer um especialista, assim, não sei se existem muitos especialistas no pensamento do Yuke ainda, porque ele é um filósofo jovem que está produzindo agora, né? Não existe praticamente literatura secundária sobre o trabalho dele, e é um trabalho bastante complexo e difícil em si mesmo, assim. Então eu me considero um leitor que está tentando, assim, entender o pensamento dele como muitas outras pessoas hoje estão tentando. E como meu interesse no pensamento dele foi mediado principalmente pelo livro a questão da tecnologia na China, né, The Question Concerning Technology in China, o Recursividade e Contingência é um livro no qual eu entro de uma maneira mais secundária e que eu acho muito difícil, assim, né, vocês observaram aí pelo pouco que vocês leram, deve ter dado para perceber que é um livro muito cabeçudo, assim, muito técnico, né, é um livro que o Yuke tem uma abordagem da filosofia que é uma das coisas que eu nem gosto tanto do pensamento dele, que é o modo como ele escreve e pesquisa, assim. Parece que os livros dele são grandes revisões bibliográficas, assim, que ele faz um trabalho extremamente CDF, assim, de repassar toda a tradição da filosofia 1 milhão de vezes em torno de cada problema que ele resolve abordar, que eu acho que é uma atitude muito séria e muito respeitosa, assim, em relação aos conteúdos que ele trata, mas que às vezes eu sinto falta. Eu sempre gostei de filosofia que é inventiva na parte da escrita, assim. Eu acho que a escrita, a maneira de escrever, né, a parte literária da coisa vem muito junto com o pensamento, assim. E nesse sentido eu gostaria de ver o Yukoi, sei lá, escrevendo de uma maneira mais chinesa, mais não moderna, sabe, de uma maneira que fugisse mais. Eu acho que teria talvez outras linhas, talvez em um universo paralelo, assim, existe um Yukoi que depois do The Question Concerning Technology in China escreveu outro livro que não Recursividade e Contingência, que talvez eu acharia mais interessante, assim. Então, pelo fato de esse livro não ter me atraído tanto, eu acho que eu não consegui entender ele, mas eu vou tentar dar para vocês o contexto dentro do qual o Yukoi, assim, dar o contexto do Yukoi, que eu acho que é uma coisa que eu posso dar melhor do que explicar o Recursividade e Contingência. E aí eu vou tratar da questão da recursividade da contingência mais a partir do meu próprio ponto de vista, que é o que vocês viram nesse capítulo da minha tese, né? Então, eu falei já, né, o Yukoi integra essas linhas de pensamento diferentes que me parecem interessantes, né? Ele começa mais pelo lado da filosofia da tecnologia, que é uma tradição filosófica recente, né? A filosofia ignorou a questão tecnológica por muitos séculos, assim, talvez por essa questão não ainda se impor de uma maneira tão forte, né, como uma questão separada, né. A questão da técnica aparecia desde a antiguidade, assim, né, a questão do lugar da técnica dentro dos diferentes saberes e tal, aparece em Platão, Aristóteles e tal, mas não existe uma filosofia da tecnologia, né, isso aparece como uma parte da metafísica, como uma parte, né, das diferentes da própria teoria política, mas não aparece como uma parte da filosofia independente, né? Isso, como parte independente, me parece que surge só no século XX mesmo, embora, sei lá, em Marx, a filosofia, a tecnologia, desde a Revolução Industrial, né, a tecnologia passa a ser um negócio saliente, assim, e aí ela começa a ser mais importante, talvez a partir de Marx, mas no século XX
tem alguns pensadores que são marcantes em produzir propriamente uma filosofia da tecnologia e que são as principais influências do Yuki Hui, né? O Yuki Hui foi aluno do Bernard Stiegler, que é um filósofo da tecnologia importante, que faleceu faz pouco tempo, acho que faz uns 2 anos, assim. Eu estou sem muita noção do tempo. Mas o Stiegler foi aluno do Derrida, do Jacques Derrida, e o Derrida é muito influenciado pelo Heidegger, que é o cara que talvez fez o texto fundador assim, da filosofia da tecnologia, com o texto dele, a questão da técnica, né? Esse texto é o que empresta o título, né? O título do livro do Yuki Hui, A Questão da Técnica na China, é uma brincadeira com o texto do Heidegger, que é um texto que apresenta uma visão que é considerada tecnopessimista, né? Da tecnologia como um enquadramento, como um aparelho de captura que transforma tudo aquilo que ela toca em uma mera reserva de material para ser instrumentalizado, né? A tecnologia aparece como uma máquina de instrumentalização das coisas. Então, Heidegger é uma das grandes influências do Yuki Hui. A outra influência grande de filosofia da tecnologia é o Gilbert Simondon, que também escreve ali nos anos 50, assim, e é um cara que não é conhecido, mas que é extremamente influente para toda essa geração, especialmente para Deleuze, mas é muito influente para Foucault, Derrida, me parece, assim, embora ele não apareça de uma forma tão explícita. Que é um cara que tem uma visão mais favorável da tecnologia, né, e que pensa os objetos técnicos enquanto processos de individuação. Ao invés do objeto ser uma mera ferramenta que fica entre o humano e o seu meio, o objeto técnico tem a sua própria individualidade, ele cria um processo recursivo de autoconstituição, né? Então, nesse sentido, um objeto técnico, a partir de um certo grau de complexidade, ele se parece com um organismo vivo, assim, no sentido de que ele é autopoético, ele se autoproduz e reproduz em relação ao seu meio, e ele começa a produzir os seus fins imanentes, ou seja, ele não é um meio para os fins humanos, mas ele tem os seus próprios fins, né? E na conjunção dessa influência do Simondon e do Heidegger, o Hui escreve o primeiro livro dele, alguns dos primeiros textos dele. O primeiro livro dele é o modo de existência dos objetos digitais. E aí ele faz esses títulos que são maneiras de pagar tributo às referências dele, né? Sobre o modo de existência dos objetos digitais é principalmente a partir do título do livro do Simondon, que é o modo de existência. Aliás, eu falei errado, porque eu acho que eu falei como se o livro do Yuki Hui fosse o modo de existência dos objetos digitais, mas tem uma diferença importante aí. O livro do Yuki Hui é a existência dos objetos digitais, porque de um lado é uma referência ao modo de existência dos objetos técnicos, que é o livro do Simondon, mas ao mesmo tempo, quando ele troca modo de existência por existência, ele está fazendo uma piscada de olho para o Heidegger, porque ele não está pensando só no modo de existência dos objetos técnicos, mas ele está querendo pensar a chamada questão do ser, que é a questão de fundo do Heidegger, né? Então ele quer pensar que os objetos digitais não só são existentes ou entes, mas que eles têm a questão do ser, né? Porque para o Heidegger, o movimento do Heidegger no Ser e Tempo, que é o livro mais famoso dele, é dizer que a filosofia tem pensado os entes, e aí seria uma questão que não é a verdadeira questão ontológica, porque a verdadeira questão ontológica é a questão do ser. O ser, não o ser não os seres, mas o ser que é ser em geral, né? E aí isso seria algo ao qual o ser humano, né, enquanto ser jogado no mundo, teria uma espécie de questão essencial para abordar com a sua existência, né? E aí ele está tentando botar essa questão em relação aos objetos técnicos. Aí tem uma discussão dele, embora ele se diferencie, mas tem uma espécie de paralelismo, assim, uma entrada no mesmo tipo de discussão, com a chamada ontologia orientada a objetos, que é proposta principalmente pelo Graham Harman,
porque o Harman também está interessado em pensar essa questão que o Heidegger pensa só em relação ao humano, o Harman tenta pensar em relação a todos os objetos. E aí o Roy tenta pensar em relação aos objetos digitais. Então, esse é o primeiro livro inteiro dele. Depois desse vem a questão da tecnologia na China. E nesse livro ele está tentando, assim, ele já estava pensando essa questão da captura, né, de como a tecnologia captura os seres, né, a partir do Heidegger, e como fugir disso, né, como a partir, talvez, da parte otimista, assim, do pensamento do Simondon, pensar outras maneiras de se relacionar com as técnicas, com os objetos técnicos, objetos digitais e tal, como fazer com que os objetos digitais não sejam apenas um aparelho de captura. E aí, um caminho que ele encontra para isso é afirmar o conceito de cosmotécnica, que é o conceito segundo o qual as diferentes culturas teriam diferentes versões da questão da técnica, né? E aí, a tecnologia, como ela existe hoje no mundo, ela estaria muito capturada por uma visão ocidental da técnica, que seria essa em que a técnica instrumentaliza e captura a natureza. E aí a maneira do Yukoi de sair disso, e aí que entra o Viveiros de Castro, a virada ontológica em antropologia, a questão cosmopolítica e tal, está ligada a essa tentativa de sair do pensamento ocidental que instrumentaliza a natureza através das técnicas, e ao invés disso, pensar a técnica a partir de outras cosmovisões, né? E aí o Viveiros de Castro tem uma importância aí, ao tentar pensar a relação entre natureza e cultura, a partir de uma relação de ambiguidade assim, antropológica com as cosmovisões ameríndias, e o Rui tenta fazer algo semelhante em relação à questão da técnica, com o ponto de vista da filosofia chinesa tradicional, e ele faz toda uma recapitulação do pensamento confucionista, taoísta, toda a história do pensamento chinês, vendo o que se dizia ali sobre a questão da técnica, né? E aí, finalmente, ele chega no recursividade e contingência, que ainda trabalha a questão cosmotécnica, que ele começa a se referir através do termo tecnodiversidade, mas que faz mais uma leitura da discussão cibernética, discute muito também o Simondon, né? Volta ao idealismo alemão como um pensamento, de certa forma, que antecipa a questão cibernética por ter essa questão da recursividade, né, que aparece na forma da dialética e tal. Então ele volta assim nessas revisões muito rigorosas assim tanto do pensamento ocidental, da filosofia ocidental, quanto da discussão sobre cibernética, e em muitos momentos eu fico pensando, e aí talvez a gente possa conversar sobre isso, eu fico pensando para quê, né? Por que depois da questão tecnológica na China, ele viu a necessidade de pensar essa relação entre recursividade e contingência, que é uma tentativa de fugir não só do mecânico, né, que é essa visão de uma certa modernidade ocidental que veria tudo como uma relação causal, né, relações de causa e efeito que regiriam o mundo natural, mas também não pensar simplesmente em termos de orgânico, porque me parece que ele acha que o organicismo, né, pensar as coisas de uma maneira orgânica, seria algo que geraria uma totalização, assim. Então tenderia também a pensar o sistema técnico como algo fechado, totalizado, que acabaria com a liberdade ou com a contingência. Acho que talvez a questão da recursividade e contingência esteja aí, né? Como que a gente, vivendo nesse mundo em que a gente está sendo cada vez mais governado por esses processos recursivos, algorítmicos, que parecem tirar a possibilidade da contingência no sentido de predeterminar tudo, de transformar tudo num cálculo, de gerar uma espécie de previsibilidade máxima de tudo que pode acontecer, né? Como é que a gente ainda poderia pensar a contingência? E essa questão da contingência vem principalmente, né, ela foi levantada na filosofia contemporânea pelo Quentin Meillassoux, que é um filósofo francês que escreveu um livro que se chama Depois da Finitude, que também é um livro bem técnico, filosófico, assim, mas que afirma a necessidade da contingência. Contingência
é o contrário de necessidade, basicamente, né? Contingência é a ideia de que algo poderia não ser, né? De que algo que é ou que acontece poderia não ser ou não acontecer, que aquilo é acidental, que aquilo não é necessário. E a necessidade da contingência é essa fórmula um pouco paradoxal, assim, que coloca basicamente tudo que acontece poderia não acontecer, e por meio sua, assim, no instante posterior ao presente, tudo poderia deixar de existir ou existir algo completamente diferente, não tem nada que seja necessário. Então, não sei, eu tenho a impressão, assim, de que essa questão da recursividade da contingência aparece nesses termos, né, de como que a recursividade não pode ser pensada não como algo que vai totalizar tudo, mas como algo que está ligado também à não necessidade das coisas, né, que haveria um espaço de liberdade dentro dos processos recursivos. E aí talvez essa liberdade se relacione com a questão da tecnodiversidade, no sentido de que haveria possibilidade de uma pluralidade de processos algorítmicos recursivos, com lógicas diferentes, com ontologias diferentes, não sei. Bom, isso pelo Yuki Hui, né? E aí eu passo, assim, para a minha discussão para tentar dar uma resposta, que aí a gente pode ver quanto que vocês acham que ela é compatível ou não com a questão como colocada pelo Yuki Hui, para essa recursividade, né? E aí eu estou pensando de uma forma talvez um pouco mais concreta, assim, que o Hui não fala tão diretamente dessas coisas, nos processos de governança algorítmica, enquanto eles hoje têm sido instanciados pelas plataformas, né, pelas chamadas plataformas, num sentido específico de plataforma, que são essas plataformas ditas de Big Tech, né, plataformas como o Google, o Facebook, a Uber, a Amazon, ou a grande maioria dos aplicativos assim, que a gente tem no celular são de uma forma ou de outra plataforma. Existe uma espécie de hype hoje no meio empresarial, assim, em torno de transformar as coisas em plataforma, e me parece que essa hype está ligada justamente à potência que é vista nessa forma de governança, que é a governança algorítmica. E a governança algorítmica funciona justamente a partir de um processo recursivo, né? Vocês têm certamente familiaridade, assim, com esse processo algorítmico recursivo, desde que vocês usem qualquer plataforma desse tipo, né? Spotify, por exemplo, é uma plataforma de música que está constantemente atualizando as playlists, as recomendações do que vocês vão escutar como música, segundo aquilo que vocês escutam, né? Ou, sei lá, o Instagram está constantemente fazendo a curadoria do que vocês estão recebendo enquanto conteúdos a partir dos usos que vocês mesmos fazem da plataforma. Então, são plataformas que funcionam se reconstituindo constantemente em um processo recursivo, ou seja, né, circular, cibernético, em uma relação com um meio, né? E o meio somos nós e o nosso ambiente, assim. E aí, como que isso funciona, né? Primeiro, uma plataforma, me parece que essa ideia de plataforma tem a ver com a produção de uma diferenciação de nível, né? Que é justamente o que permite a essa plataforma se aplicar de alguma forma sobre um meio com o qual ela vai se relacionar. E essa diferença de nível é produzida através da formalização de determinadas funções que são oferecidas e sustentadas para os seus usuários, seus potenciais usuários. Então, por exemplo, o Uber formaliza a função pegar uma carona e oferece essa função formalizada, ou seja, só tem uma maneira de você pegar uma carona no Uber, que está ali no aplicativo, as opções que existem são bem determinadas. E quando você se utiliza dessa facilitação, você está ao mesmo tempo entrando como usuário, se conectando como usuário na plataforma. E uma vez que as plataformas têm, né, usuários e se conectam a uma série de atividades que acontecem no meio, elas estão captando dados, né? Então, a governança algorítmica começa aí, né? A governança algorítmica, segundo a Antoinette Rouvois, que é uma pensadora que pensou isso de uma maneira um pouco Foucaultiana, assim,
tem 3 fases a governança algorítmica. A primeira é essa captação massiva de dados, que está ligada a essa grande quantidade de sensores que estão distribuídos na sociedade, né? Hoje, principalmente no nosso próprio celular, mas cada vez mais com a internet das coisas, com o metaverso e tal, esses sensores se tornam ubíquos. Aí você tem essa ubiquidade dos sensores no campo social, que gera os chamados Big Data, né? Ou seja, quantidades massivas de dados que métodos tradicionais de lidar com informação não dão conta, né? E aí a segunda fase entra nos métodos contemporâneos de lidar com a informação, que são ligados principalmente aos algoritmos, nesse sentido mais estrito que nos interessa aqui, que são esses algoritmos de machine learning, né, as redes neurais, os processos basicamente que têm sido chamados de inteligência artificial, embora o que conta como inteligência seja uma questão muito debatida, né? E essa segunda fase consiste em pegar esses dados que são absorvidos do meio social de forma desorganizada, né, que são uma coisa massiva e que parece impossível de dar conta, assim, e aí usar a capacidade de computação, que também tem sido cada vez maior, para encontrar correlações entre esses dados, né? Encontrar padrões, encontrar relações estatísticas entre diferentes grandezas, entre diferentes variáveis, né? E a partir do momento que você encontra essas correlações estatísticas, você passa para a terceira fase, então, da governança algorítmica, que é a de ação sobre as ações, ou seja, uma vez que você sabe quais são as relações entre diferentes elementos daquele campo social e qual a probabilidade de cada mudança em uma variável afetar as outras variáveis, você tendo capacidade de intervir cirurgicamente assim, nesse meio social, você pode intervir nas variáveis que você queira alterar, e alterando uma variável você pode alterar as outras, porque você sabe qual é a correlação entre elas. Então isso gera uma capacidade muito grande de você modular, essa palavra é importante, assim, porque a maneira como a governança algorítmica opera é por modulação de diferentes fluxos, assim, nesse meio. Então, isso torna possível uma espécie de governança que é muito soft, assim, no sentido de que você não precisa proibir, você não precisa fazer nada que seja vivenciado por quem é governado como como um impedimento de uma ação, né? A maneira que as normas são casadas com as condutas, né? Ao contrário do direito, né, que muitas vezes é através de uma proibição, né, ou através da imposição de uma sanção, diferentemente também do poder disciplinar, em que havia constrição dos espaços, havia técnicas que eram impostas ao corpo. Nessa maneira de governo, você vivencia a chegada daquela norma sempre como algo positivo, como algo que leva você a agir, né? Então, quando você pega um Uber, você não pensa, pô, eu estou sendo obrigado aqui a pegar um Uber. Você pensa, que bom, eu estou tendo essa possibilidade, né? Quando você faz um Stories, você pensa, eu decidi agora fazer um Stories, porque aquilo foi algo que você desejou e fez de uma maneira que você vivencia como uma liberdade, né? Não como uma constrição. E aí isso poderia parecer, bom, então a plataforma não governa nada, porque as pessoas só estão fazendo o que elas querem, mas não, porque as pessoas têm diferentes potencialidades, né? Não só pessoas, né? Tipo, eu gosto de chamar, em vez de chamar de meio social, eu uso um conceito que é de meio dêmico, porque eu acho que é importante pensar esse meio como um lugar em que existem diferenças no sentido geral, assim, isso é uma maneira, assim, meio deleuziana de pensar nisso, no sentido de que a gente pensa no mundo como composto, assim, de diferenciações e de multiplicidades, e aí dessas diferenças, que são diferenças de diferenças de diferenças, você vai construindo alguma espécie de repetição, alguma espécie de padrão, né?
Eu até ia dizer, falando do Rui, acabei não dizendo, que eu acho que ele, de certa forma, está reconstruindo um projeto muito parecido com o projeto do Deleuze, no Diferença e Repetição, né? Recursividade e contingência parece quase outra maneira de dizer diferença e repetição, assim. Porque a recursividade é esse processo algorítmico que está constantemente repetindo, mas, ao mesmo tempo, tentar encontrar a diferença na repetição, né? Tentar encontrar essa contingência na recursividade. E, então, assim, eu vejo esse meio social como um meio dêmico, no sentido de que é o que o Deleuze e o Guattari chamam de plano de imanência, né? Um plano em que só existe diferença, e que, a partir dessas diferenças, o que precisa ser explicado são os padrões, são as identidades, são as estruturas, e não a diferença, né? E aí os processos recursivos são construções de certos padrões a partir dessa diferença. Então, você dizer que as plataformas agem sobre pessoas, sobre indivíduos, seria você tomar como garantido uma estrutura que, na verdade, pertence a outra maneira de estruturar o social. São termos que estão relacionados, por exemplo, ao direito, né? A gente é pessoas, a gente é cidadão em relação ao direito, em relação ao Estado. Em relação às plataformas, a gente é outra coisa, né? E para as plataformas, não é tão importante se você é uma pessoa ou não, desde que você produza dados, né? E a internet das coisas torna isso mais fácil de perceber do que hoje, em que existe ainda uma reminiscência, assim, do indivíduo, no sentido de que o dispositivo móvel, né, o celular, tem uma certa correspondência com o corpo individual, mas isso não é necessário, né? Para a plataforma, se você é humano ou se não faz tanta diferença desde que você gere dados. Então, a plataforma age sobre um meio dêmico que é feito de diferenças e feito de potencialidades, né? Então, a gente tem, os seres tanto humanos quanto não humanos, tem múltiplas potencialidades, né? Eu posso ficar com fome e pedir um iFood, mas eu poderia também postar um Stories, eu poderia também, talvez, fazer uma outra coisa para a qual não tem aplicativo, né? E, ao mesmo tempo, eu não tenho como atualizar todas as minhas potências. Então, uma plataforma, geralmente, ela surge quando algum empreendedor percebe que existe um desejo, que existe uma potência num campo social que poderia ser atualizado, e ele cria uma plataforma que facilita a atualização dessa potência. E aí ele consegue modular como essa potência é atualizada e também atualizar certas potências em oposição a outras que vão permanecer sem ser atualizadas, né? E aí um meio dêmico em que várias plataformas agem ao mesmo tempo, porque essas plataformas são sobrepostas, né? Ele está constantemente em concorrência, assim, de quais vão ser as potências dele que vão ser atualizadas ou não. E é claro que hoje, dentro de um esquema capitalista como a gente vive, a concorrência é muito mediada pela questão de o que vai ser lucrativo para a plataforma, principalmente no modelo atual, em termos de o que vai gerar dados do tipo que vão ser úteis para eu entender padrões de consumo, né? Para que eu possa atualizar condutas, em última instância, que sejam condutas de consumo. Ou seja, eu vou atualizar condutas que não são necessariamente de consumo, como interações sociais, etc., mas para gerar dados que consigam finalmente atualizar condutas de consumo, né? E aí tudo isso parece uma coisa extremamente negativa e catastrófica e tal, e aí eu gostaria de terminar dizendo uma coisa que eu já venho conversando com o Murilo, assim, que é que, em geral, as leituras da governança algorítmica, como a da própria Beauvoir, em certo sentido, como tem várias discussões que estão ficando famosas, pops, assim, nesse sentido, parece que o pessimismo vende, assim, né? Tem a Shoshana Zuboff, tem o Byung-Chul Han e tal, que são autores que são pessimistas em relação a essas coisas. E eu não gosto dessa visão, não sou pessimista em relação à governança algorítmica, embora a maneira como ela seja implementada hoje dê razão para muito pessimismo, né? Porque aí entram fatores específicos que me parecem são mais específicos do que o conceito mais amplo, seja de plataformização, seja de governança algorítmica. Porque, justamente, como o meio social sempre é irredutível à plataforma que atualiza ele, ou seja, a diferença sempre... É impossível que uma plataforma de governança algorítmica consiga
dá conta de mapear todas as diferenças possíveis de um campo social, né? O mapeamento é sempre uma apreensão determinada a partir de determinadas maneiras de captar, que poderiam ser outras maneiras, a partir de determinados protocolos de aprendizado que mapeiam as correlações de uma determinada maneira e não de outra. Então, o mapa nunca corresponde ao território, basicamente, né? Por mais acelerado, mais exponencial que seja a evolução dessas capacidades de mapeamento algorítmico, elas nunca dão conta de todas as potências do real, né? E elas são determinados direcionamentos, né? Se os direcionamentos atuais são ruins, isso é algo contingente, não algo necessário, não é algo que diga respeito à essência da técnica, não é algo que diga respeito à essência das plataformas atuais, é algo que é construído e reconstruído a cada vez, né, e que só existe a partir desses processos recursivos, ou seja, o que precisa ser explicado sempre é a determinação, o que precisa ser produzido, ser politicamente forçado a cada vez, é a identidade, a determinação de determinados caminhos, de determinados futuros a partir dessas plataformas. Também não acho que haja, como o Yu-Ke Hui às vezes parece achar, uma uniformidade de todas as plataformas, como se todas as diferentes plataformas estivessem igualmente perpassadas pelo espírito da tecnologia moderna, que instrumentaliza tudo, que é essa história heideggeriana e tal. Eu acho que isso também é uma imposição de um conceito metafísico, assim. Eu acho que as plataformas já não são tão modernas assim, elas próprias já problematizam bastante a diferença entre humano e não humano, qual é o lugar da técnica nisso tudo. Acho que elas podem ser concorrentes entre si, né? Então eu acho que as diferentes plataformas que se sobrepõem, tentando governar as condutas, cada uma à sua maneira, elas estão concorrendo para traçar linhas de futuros diferentes, né? O Yu-Ke Hui fala de um processo de tentar fragmentar o futuro a partir da tecnodiversidade, mas eu acho que o futuro já é fragmentado, assim, não é preciso fragmentar o futuro, porque o futuro já está fragmentado, mas a questão é mais quais são os futuros que estão em jogo e quais são os que estão predominando em um determinado contexto, assim. O que não significa que, né, fomentar futuros que saiam dos padrões modernos ocidentais não seja interessante. Acho que nesse sentido é muito importante a iniciativa do Yu-Ke Hui, não só em relação à cosmovisão chinesa, mas também a interesse nele em buscar conversa com Viveiros de Castro, né, pensar o que seria uma cosmotécnica ameríndia, tudo isso me interessa muito, assim. Mas acho que isso existe dentro já de uma multiplicidade de direcionamentos, assim. E aí a questão seria como que a gente pode, de alguma forma, participar dessa política de plataformação, e que tipo de temporalidades outras que a gente pode instituir, né? E aí tem discussões sobre plataformas que não sejam capitalistas, né? Sobre cooperativismo de plataforma, que seriam plataformas do comum, né? E também a ideia de que seriam plataformas que não funcionassem na base de preceitos ocidentais, né? Que seria uma plataforma Yanomami, que seria uma plataforma taoísta, confucionista e tal. Enfim, acho que estamos chegando no final da apresentação. Eu passei correndo muito rápido, né, por muita coisa, mas queria ter tempo de conversar com vocês.